Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar de um jogo que eu já queria falar há muito tempo, né? Ele saiu durante o momento em que o canal ficou pausado com os reviews, né? Até comentar um pouco sobre isso, né? Algumas pessoas falaram, pô, Alan, mas você já não tinha encerrado e tal. E eu fiquei um tempão criando alguns conteúdos diferentes que ainda saem, né, esporadicamente no canal. Mas eu decidi voltar a fazer os reviews porque eu realmente gosto de falar de jogos, mas me aprofundar um pouco mais neles. Então, eu sei que muita gente gosta de levar a minha opinião em conta, mas eu nunca gosto de ser um determinante na sua compra, tá? A proposta aqui é sempre te apresentar o jogo e ver se ele cabe no seu gosto, né? Ver se ele faz sentido dentro da sua mesa de jogo, mas principalmente nos momentos que você vai se reunir com seus amigos. Então, para você que gosta de um ótimo card game, não é assim um bom card game, não, um ótimo card game, falar um pouco hoje, rapidamente, sobre o Resarcana. Resarcana, ele é um jogo do Tom Lehmann. Para quem não conhece, ele é simplesmente o criador, para mim, daquele que ainda é o melhor card game de todos os tempos, tá? Desculpem os puritanos aí, que é o Race for the Galaxy. Então esse jogo aqui ele vem gabaritadíssimo. Ele é um jogo de autoria do Tom Lehmann. Lá fora ele é da Sandcastle Games. E aqui no Brasil ele saiu pela Galápagos Jogos. Ele é um jogo que ele joga de 2 a 4 jogadores. Deixa eu ver essa informação na caixa, ver se é isso mesmo. Só um minuto. Eu nunca acho nada exatamente. 2 a 4 jogadores, ele coloca idade acima de 14 anos, besteira, dá pra jogar com 12. Joguei com meu filho, inclusive, já desse tomei uma surra homérica. Ele coloca de 30 a 60 minutos, depende, e eu vou explicar o porquê. Tem partidas que elas duram até menos que isso, tá? Acho que assim, o mínimo mesmo 30 minutos, mas já joguei partida de 1h30 dele. Não que isso seja um problema. O que vem no jogo, né? O meu ele tá com ambas as expansões, tá? Porque esse jogo ele já teve 2 expansões publicadas lá fora e ambas saíram no Brasil, que é a Lux et Tenebrae e a Perlae Imperi, e todas elas trazem novas cartas, novos elementos, novos locais de poder e coisas do tipo. Vou mostrar aqui brevemente, só para vocês verem o conteúdo. Aqui no caso da Perlae, né, traz algumas cartas, locais novos de poder, algumas cartas novas, né, componentes novos também. E essa aqui, a Tenebrae, que ela traz os capiroto pro jogo. Essa aqui é legal, hein? Ambas são legais, mas essa aqui é boa, viu? Os bichos daqui são legais. O que mais que vem no jogo? Você vai ter também aqui um insert muito legal para você colocar suas essências. Eu gosto de falar que isso aqui é o mana do Magic, né? Porque as cores são quase iguais. Vem também diversos tokenzinhos, mas esse tokenzinho aqui é da expansão, tá bom? Isso aqui não é da caixa base, não. Você vai ter diversos tokenzinhos que são bônus de rodada, tá? Vou explicar mais ou menos como é que eles funcionam. Todos eles vão te dar um poderzinho, quando você passa, você devolve e você pega um outro, mas você vai deixar ele assim para mostrar que você já finalizou o seu turno, porque os jogadores podem continuar jogando após os outros passarem. Aí vem aqui um tokenzinho, né, de ponto de vitória para quem é o primeiro jogador. Você vai ter diversos tiles, que são os locais de poder, beleza? E são lindos, todos eles, independente se é do base, se é da expansão. Esse jogo ele tem uma qualidade visual, não só mecânica, porque mecânica eu acho esse jogo sensacional, mas assim, o trabalho de design dele, né, o trabalho gráfico dele é uma das coisas mais bonitas que eu vi em tempos recentes num board game. É muita, tá? Tem mais um monte aqui, não vou mostrar todas não. E aí vem aqui também as pérolas, né? Mas isso aqui é da expansão também. E aí você tem esse insert que cabe tudo. Então essa é a parte boa desse jogo, tá? Você vai conseguir guardar toda a expansão, ó, e tudo deslivado, bonitinho, ó, porque ele é um card game, não tem muitas cartas, tá? Mas você juntando tudo, cabe tudo, então acaba virando uma big box a caixa dele. Então você vai ter algumas categorias de carta, né? Você vai ter as cartas de monumento, tá bom? Que são cartas que elas sempre vão ter um custo em ouro e elas vão dar pontos de vitória e alguns poderes fixos, elas também têm um fundo diferente. Você vai as cartas de mago, tá bom? Mago, toda partida você sempre vai ter 2 para escolher. Então você vai receber 2 e desses 2 você escolhe um. Esse mago, ele é o que vai guiar a sua estratégia. Então quando você pega o seu baralho, né, o seu deck inicial e os seus 2 magos, analise o seu deck antes de começar a jogar, porque o seu mago ele vai conduzir a grosso modo toda a sua jogatina. E aí você vai ter as cartas de artefatos, que na verdade são criaturas também, né? Ele coloca só como cartas de artefato, né, aqui na nomenclatura, mas também vai ter diversas criaturas. Vou passar rapidamente algumas aqui, só para vocês verem a qualidade. O chicote do Balrog ali, legal, né? Essa que eu acabei de mostrar. E é legal também a quantidade de referências. Tem coisas como a Pedra Filosofal,
Tem uns negócios muito legal aqui, muito legal. Então a ideia é que todos nós aqui, nós somos magos, né, alquímicos ali, e a gente está em busca de colocar os nossos artefatos em jogo para gerar mais pontos de vitória do que os nossos oponentes. Né? O jogo acaba com 10 pontos de vitória, é isso? Não estou falando besteira? Acaba com 10 pontos de vitória, só que geralmente as pessoas costumam ou fazer tudo ao mesmo tempo, ou às vezes uma pessoa dá um rush no final do jogo. Então às vezes você acha que está ganhando ali, bonitão, lindão, e tem um cara que ele tá só gerando ponto de vitória na miúda, ele dá um gatilho ali, blau, estoura tudo de uma vez, ganha e você fica chupando o dedo, tá bom? Então você tem muitas cartas, são lindas. Então qual é a ideia do jogo, né? Você vai receber esse deck de cartas no começo do jogo, na preparação, junto com seus 2 magos, você vai escolher seu mago, descarta, e você vai poder pegar um destes tokens, eles vão estar dispostos em fileira no meio da mesa, na hora que a partida for começar. Você vai pegar um, pronto, você está lá, está com a mão de cartas, o seu mago, que ele fica na mesa, tá? E o seu token de bônus ali da rodada. Então você vai poder baixar uma ou mais cartas, tá bom? As cartas elas têm um custo em especiarias aqui, né? Então você paga esses custos aqui, aqui são as categorias às quais elas pertencem, e muitas vezes elas têm alguns poderes, né? Quando você dá um flip na carta, ou quando você paga algum recurso, aqui no caso é para você evitar, né? E elas às vezes podem valer pontos de vitória, que são sempre os números vermelhos, tá bom? Então aqui, ó, você vai ter um demônio do fogo, isso não, um dragão de fogo, uma arte belíssima. E essencialmente o jogo é isso. Então você, na sua vez, você pode baixar uma carta, você pode ativar cartas que já estejam baixadas na mesa, tá bom? Geralmente quando você ativa uma carta, você dá um flip nela, né? Você vira ela e você não vai mais poder reutilizá-la, a não ser que algum outro efeito de jogo diga o contrário. Você também pode comprar monumentos, pagando seus custos em ouro, ou você pode comprar os locais de poder, também, né, que eles vão ter um custo bem mais elevado, mas geralmente eles dão muitos pontos de vitória. Então a maioria eles dão um ponto de vitória e dão mais pontos de vitória extra, geralmente quando você vai cumprindo as condições deles, e praticamente todos têm algum poder em especial, tá bom? Então esse aqui, por exemplo, né, quando você paga isso, você vai depositando e aqui no final do jogo você vai ter um de vitória para cada um desse tipo de especiaria, tá? Mecanicamente ele é um jogo muito simples, então assim, se você já joga card game, né, se você já tem o hábito de jogar, você vai pegar esse jogo assim de forma muito rápida, tá bom? E ele é um jogo que ele nem de longe tem a complexidade do Race for the Galaxy, né? Então o objetivo dele é isso, você vai ter a sua mão de cartas, o seu deck é finito, você não compra cartas aqui, então o deck que você começa o jogo é o deck que você termina o jogo, então você tem que jogar com muita sabedoria, porque você tem a opção também de descartar cartas para trocar elas por recursos na hora do desespero, só que geralmente essas cartas não voltam. Alguns efeitos de jogo fazem você interagir com os decks de descarte dos outros jogadores, então os descartes são abertos, mas você tem que tomar muito cuidado e não acelerar demais o jogo ou acelerar de menos. Então é um jogo essencialmente de timing, as coisas têm um tempo certo para ocorrer aqui, e essa é uma das belezas do game design dele. Eu acho que ele é um jogo extremamente simples de jogar no tocante a regras, mas jogar ele do jeito certo é muito difícil. Qual que é o meu problema com esse jogo? Tá? Eu acho que ele serve para todos os públicos. Para quem é fã de card game, para quem é fã de board game, para quem é fã de jogo rápido, para quem é fã de jogo médio, né? Porque ele é um card game, um euro, né? Vamos colocar ele como se ele fosse um euro. Ele não é um euro, mas vamos colocar ele na categoria de como. Para quem gosta de euros médios, ele tem a complexidade de um, pela sinergia das cartas. Mas ele tem um problema muito sério, fator sorte. Dependendo do deck que você sai inicial, você já sabe que você não vai ganhar a partida. Entendeu? Porque você entende o que as cartas vão fazer e fala, cara, meu jogo vai demorar muito para acontecer. Você vai ganhar a partida com a mesma chance de velocidade dos outros jogadores? Não. Então, para isso, existe a regra que todo mundo ama jogar em mesas com card game. Draft. Então você faz um draft de cartas, tá? Acho que 90% das pessoas que eu conheço jogam esse jogo dessa forma. Né? Você vai ter o seu baralho, escolhe duas, passa o restante para a mão, escolhe e assim por diante. E ele se torna um jogo muito melhor, mas principalmente muito mais justo, tá bom? Jogar ele da forma como ele é apresentado no seu conjunto de regras, eu acho que a experiência não é muito boa. Então, para você que está vendo esse vídeo e nunca jogou Res Arcana, faça um draft de cartas, né? Que é a seleção de cartas, para quem não está acostumado com o termo. E aí ele é, ó, brilhante. Uma das melhores coisas que eu joguei em tempos recentes. E eu não vou dizer que ele é melhor que o Race for the Galaxy, tá bom? Porque eu gosto mais do Race, porque eu acho o Race um jogo completo. Eu acho ele uma experiência suprema. Porém, ele é muito mais amigável com novos jogadores que estão a fim de jogar um card game de média complexidade, mas com a rejogabilidade tão grande quanto a do próprio Race. Então, para você que está procurando um ótimo jogo de cartas, Res Arcana, cara, é uma pedida genial. Seja o base, mas as expansões elas trazem muito ao jogo, tá bom? Então,
pega o base, vai jogar com seus amigos, curte o jogo, pega as expansões, uma, depois outra. Não tenha pressa, porque esse jogo aqui, ó, ele vai te dar uma jogabilidade, quase infinita, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.